Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vou estar meditando com vocês o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a 31. E vou dividir essa meditação em 2 episódios. Vamos começar. Diz o Evangelho: na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas. Apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Depois de ouvir esse evangelho, fica uma pergunta: onde estão os discípulos? Aqueles que caminharam com Jesus, que viram milagres, que prometeram fidelidade, estão escondidos, com medo, paralisados. E talvez a pergunta mais profunda seja: será que o projeto de Jesus falhou? Será? Mas é justamente nesse cenário de medo, dúvida e ausência que algo completamente novo começa a acontecer. Jesus foi crucificado na manhã de uma sexta-feira, dia da preparação da Páscoa, e morreu pelas 3 horas da tarde desse dia. Já depois de morto, um soldado trespassou-lhe o coração com uma lança, e do coração aberto de Jesus saiu sangue e água. O evangelista João vê no sangue que sai do lado aberto de Jesus o sinal de seu amor, dado até ao extremo do amor do pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Isto não é um detalhe qualquer, é sinal de vida nova. A tradição da igreja sempre viu aqui um sinal do batismo e da Eucaristia. Ali nasce a nova comunidade. Mas onde estão os discípulos? Aqueles que subiram com Jesus a Jerusalém desapareceram por quê? Estão escondidos, paralisados pelo medo.
No final da tarde dessa sexta-feira, o corpo morto de Jesus foi sepultado às pressas num túmulo novo, situado num horto ao lado do lugar onde se tinha dado a crucificação. Depois veio o sábado, o último dia da semana, o dia da celebração da Páscoa judaica. Durante todo aquele sábado, o túmulo de Jesus continuou cerrado. A partir daqui, a narração de João muda de tempo e de registro. Chegamos ao primeiro dia da semana. Maria Madalena, que representa a comunidade, vai ao túmulo. Está triste, desolada. Imagine você perder alguém que você ama profundamente. Conta dor, conta sofrimento, conta saudade, porque quem muito ama, muito sofre. Mas, ao chegar lá, encontra o túmulo vazio. Ela volta confusa, mas depois faz a experiência mais transformadora. Encontra o ressuscitado e o coração dispara. Aquilo que era dor se transforma em alegria e esperança. Pedro e o discípulo amado vão ao túmulo. Constatam que está vazio, como Maria Madalena havia dito. Jesus não está morto. O discípulo amado acredita. Mas os outros ainda não compreendem plenamente a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. Ao entardecer daquele mesmo dia, a comunidade dos discípulos está reunida. E ali acontece o essencial, o encontro com Jesus vivo. Podemos dividir esse texto em duas partes. Primeira parte, João começa por descrever a situação em que estavam os discípulos antes de Jesus lhe aparecer. O anoitecer, as portas fechadas, o medo traduzem a insegurança e o desamparo que eles sentem diante desse mundo hostil que condenou Jesus à morte. Mas, de repente, o próprio Jesus apresenta-se no meio deles. O crucificado está vivo. A morte não o derrotou. Os discípulos já não estão órfãos, abandonados à hostilidade do mundo. Ao colocar-se no meio deles, Jesus ressuscitado assume-se como ponto de referência, fator de unidade, fonte de vida. A esta comunidade que se reúne à sua volta, Jesus transmite duplamente a paz. Significa que Jesus venceu tudo aquilo que assustava os discípulos: a morte, a opressão, a mentira, a violência, a hostilidade do mundo. Doravante, os discípulos de Jesus não têm qualquer razão para viverem paralisados pelo medo. Depois, Jesus mostra aos discípulos as mãos com a marca dos pregos e o lado que foi trespassado pela lança do soldado. Nesses sinais está a prova da sua vitória sobre a morte e a maldade dos homens, mas também está a marca da sua entrega até a morte, por obediência ao Pai e por amor aos homens. Os discípulos se enchem de alegria. Eles estão alegres porque Jesus está vivo. Mas também estão alegres porque sabem que começou um tempo novo. O tempo em que a morte já não assusta. O tempo do homem novo. E a morte já não tem a última palavra. Jesus convoca os discípulos para a missão e sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. E é o Espírito que fará deles homens novos e que os capacitará para viverem como testemunhas de Jesus ressuscitado. Nasce ali a comunidade da nova aliança. Essa é só a primeira parte, porque a história não termina aqui.
No próximo episódio, vamos entender como a dúvida de Tomé pode ser também a nossa e como é possível encontrar Jesus mesmo sem vê-lo. Se isso faz sentido para você, não perca o próximo episódio.